Tudo bom, meu amigo? Boa tarde, boa noite. Como é que Estamos vai? aqui no nosso último painel, nossa última região, e uma região que me chama muita atenção, porque quando eu te conheci o trabalho que você faz pela Amazônia Tech, cara, eu falei, nossa, eu preciso ajudar esse cara e preciso que ele esteja do meu lado na Abraps, né? Eu te convidei, você aceitou e a gente vem fazendo coisas bacanas. E eu falei, hoje eu só queria que você contasse um pouco realmente da Amazônia Tech, cara, porque eu sei que deve ter muito case em Belém, a gente vai exaltar muito ano que vem por causa de COP30 que está indo em Belém. A gente tem muita coisa que a gente faz junto, mas eu acho que toda a história que você tem, tanto a tua história de vida como a história da Amazônia Tech, eu acho fantástica. E eu queria te abrir esse espaço para você e para o Tom, que está aqui também. Já está com a camisa da Amazônia Tech, gostei, já está vestido. Tom, que tem mandado toda semana artigos lá que a gente replica os artigos dele no LinkedIn, sempre artigos focados no desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. E vou deixar o palco aqui para vocês. Eu vou estar aqui no backstage e o palco é de vocês. Contem, falem muito, porque eu gostaria que muito mais gente, além de mim, conhecesse o trabalho que vocês fazem aí numa região que é super importante hoje quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Não que as outras não sejam, mas quando a gente fala de Amazônia, fala de povos da região norte, a gente e ouvir os projetos de vocês, a gente sente a importância e o quanto a gente às vezes é negligente, o quanto a gente podia até ajudar muito mais. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Tom. O palco é de vocês. Estou aqui quietinho no backstage. Se precisar, só me chamar. Eu quero agradecer, Ricardo, mais uma vez por essa conexão com a Abraps. Em nome do Ricardo Oliani, que é o nosso grande mestre, nos conecta, sempre abre portas. Deixar um abraço também para o Márcio Mendes, né? Bom, adoro sempre ter essa conexão com a Abraps. E eu me apresentar um pouquinho com o Tom. Nós estamos aqui na Amazônia, eu e o Tom estamos em Belém, especificamente hoje. Estamos aguardando a entrada, ainda vai surgir o Paulo Vitor, que está em Portel, uma das cidades do Marajó. Nossa equipe da Amazônia Tech roda praticamente todos os estados da região amazônica. Mas vamos começar pelo início, né? Também é importante falar, eu sou da revista Amazônia, a única revista mensal sobre meio ambiente e sustentabilidade brasileira. A gente consegue imprimir, é uma loucura, está indo para 20 anos, sempre publicamos as pautas da Abraps, também adotamos o selo como parceiro, então a gente evolui. E, junto com o Tom e outros malucos da sustentabilidade, a gente fundou o Instituto Amazônia Tech, é coisa de 12 anos, e que as premissas do Instituto é educação e tecnologia, sempre nessa ordem. Antes da tecnologia, tem que vir a educação para a gente atender, para a gente trazer um pouquinho de sustentabilidade, qualidade de vida e desenvolver um pouquinho esse território amazônico. É interessante falar aqui, enquanto representante núcleo norte da Abraps, uma mesa antes. A última mesa vai falar sobre COP. E pela primeira vez, uma COP na Amazônia vai ocorrer agora em novembro de 2025, a COP aqui em Belém, COP 30, e que muita gente ainda fala que o que vai acontecer na COP de Belém, como vai ser? Belém já mudou, Belém já tem áreas de sustentabilidade, por incrível que pareça. Então, aquela chave, aquele foco até mesmo de educacional para o povo como um todo, não só da capital, como de regiões remotas, como no Marajó, outros territórios que, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, na região de Parauapebas, que é a região do Carajás, região muito rica, próspera de minério, mas a questão de qualidade de vida também fica bem aquém. O Tom também está bem à frente, em outras regiões, ali próximo de Tucuruí. Então, inicialmente, quero agradecer muito esse contato, essa disponibilidade, e já deixar, com certeza, olha, Ricardo, pode tomar nota, por favor, para ano que vem, a gente conseguir estar presente presencialmente nesse evento do ODS Talks, que vai perdurar por bons anos.
A gente teria uma apresentação para começar. Está aqui já, Rodrigo, está aqui a apresentação. Eu vou colocar. Olha, eu quero falar uma coisa. Antes de mais nada, a tecnologia tá boa, gostei, viu? Eu já sofri mais com outras apresentações, porque a parte boa desses Zoom Meet da vida é que a gente consegue, em Belém, consegue fazer reuniões imediatas, mas eu gostei muito dessa apresentação daqui, dessa tecnologia. Vocês estão bons, hein? Facilitou. Esse aqui é o StreamYard e está disponível para todos os associados, inclusive para o núcleo da Brás. Quando você precisar, é só reservar a sala e usar a plataforma. A plataforma é disponível para os associados. Tá. Aí eu vou passando aqui, você vai me falando, eu vou passando. Estou aqui no backstage. Tá, então, aqui a gente dividiu a nossa apresentação em 3 módulos. Então, a gente está falando primeiro aqui, o primeiro módulo é o que nós realizamos no território de Carajás, especificamente na cidade de Parauapebas. O Pará tem a maior jazida mineral do mundo, o maior minério de ferro do mundo, que operações como a Vale, BHP, várias outras mineradoras grandes, atuam no território de Parauapebas. Isso aqui é um pouquinho das ações do que nós já realizamos em Parauapebas. Vamos lá. Bom, iniciando pelo início, né? Pelo começo. O que a Amazônia Tech é focada em educação, sustentabilidade, dedicação ao desenvolvimento sustentável para a região. Então, é só uma apresentação e a gente já segue com o nosso foco na apresentação. Vai. Atuamos em 3 eixos principais em Parauapebas, focado principalmente em empreendedorismo, geração de renda e autonomia e participação feminina, principalmente na região amazônica. Quem mais sofre sempre é a mulher. Então, por mais que seja uma região rica em minério, temos muita vulnerabilidade, principalmente no público feminino. Então, ali é onde nós mais atuamos, na região do Carajás, principalmente na cidade de Parauapebas. Seguindo. Então, atuamos fortemente com mulheres, principalmente. Eu fico muito orgulhoso de falar aqui especificamente da Rede Mães Azuis, que nasceu desse movimento que nós começamos. Então, mães que têm filhos autistas, que têm dificuldade de encontrar emprego, porque justamente os filhos demandam uma peculiaridade quanto a horários e tudo mais, então elas precisam ter uma pegada empreendedora para isso. E a partir desse momento que a gente atua nesse território, nós valorizamos, nós estimulamos a criação de movimentos, e esse é um dos movimentos que nasceu dentro do nosso instituto, lá em Parauapebas. E aí, logo mais na frente, a gente vai mostrar onde culmina, que nós não só estimulamos educação financeira, gestão financeira, e ao ponto de ter feiras culturais, feiras de empreendedorismo local. Então, nos próximos slides eu vou acabar mostrando, mas é sempre bem importante que, a partir do empreendedorismo feminino, grupos, movimentos, coletivos se formam. Especificamente, a gente já tem atuações com esse empreendedorismo, com nossas aulas. Podem ver que 95% do público é feminino, né? Não é exclusivo, mas é a grande área de atuação. As aulas que nós entregamos nos territórios. Próximo, por favor. Mais uma vez, os nossos cursos e atuações. E aqui é interessante que a gente consegue trabalhar com linhas de fomento de empreendedorismo local. Então, são pessoas que eventualmente têm segundo grau ou não, mas acabam gerando sua própria marca, criam suas microempresas e se tornam independentes, né? Isso que é o mais importante. Deixam de precisar exclusivamente do assistencialismo, e a gente passa para empoderamento. Nós temos 518 CNPJs cadastrados, atendidos somente nessa cidade. Começamos fazendo feiras, que a gente já vai chegar nas feiras,
feiras. Próximo, por favor. Ó, então vamos lá, são uns exemplos das nossas feiras. A gente começa empoderando, tratando, alinhando com esse empreendedor local e culmina numa feira, em feiras de empreendedor locais. Nós chamamos de Carajás Criativa. Então, muito biojoias, muito gastronomia paraense adora comer, que realmente diferenciado pela nossa qualidade na culinária. E é interessante que, bom, a gente começa empoderando, trabalhando com esse público e leva essa qualidade desse material para expor em feiras no centro da cidade, e aí levamos disseminando essa cultura. Alguns empreendedores, a gente consegue realizar essa vendas de material, principalmente de biojoias, para o resto do Brasil, né? As modalidades de venda online facilitam. Então, é bem interessante essa conexão e esse fomento que conseguimos avançar aí nesse território. Próximo, por favor. Para mostrar que a gente consegue trabalhar também esses eventos temáticos também em universidades. Então, a gente já não só vai, já suplanta aquele público inicial, que são mulheres que estão precisando de a procura de emprego, então querendo entrar no mercado de trabalho, mas a gente já pega também os jovens pensando em startups e tentando desenvolver algo do tipo. Então, acabam vindo junto e vai vindo essa massa de empreendedores dessa região. Próximo. É importante saber que a gente também trabalha com assistencialismo, trabalha com atendimento à saúde. Para esse ano especificamente, que a gente começou no meados de 2024, assistindo jovens grávidas, também é recorrente, porque acaba sendo o nosso grande público, né? Então, com educação e também assistência pré-natal para meninas grávidas, que existe também na região. Próximo. Isso aqui é muito interessante, ainda mais conectando com a Abraps. Isso é já em outro território, ok? Voltamos a Belém. O World Cleanup Day, né, o Dia Mundial da Limpeza, em que nós, em uma só gincana, em um só dia, coletamos 0,5 tonelada de garrafa PET. Os alunos, nas suas salas, eles levavam as garrafas e tudo mais, só podia garrafa PET. Então, aqui está o João. O João está no território, está no Marajó hoje, fazendo umas ativações com comunidades quilombolas. E nós conseguimos atender, conseguimos retirar do meio ambiente 0,5 tonelada. Tudo bem. 498 quilos de garrafas PET. A Amazônia Tech é um instituto de pesquisa, tecnologia, de educação e inovação. Dentro da Amazônia Tech nasceu uma tecnologia chamada FlexStone. A FlexStone é uma solução que nós não precisamos usar água, não segregamos o tipo do plástico, tipo nem cor do plástico. E ela vira uma brita ecológica, uma brita de material de construção. Então, nós tiramos esse material do meio ambiente com rastreabilidade, né? Garantimos a logística reversa e aplicamos essa brita em material de construção. Então, a gente tem até casas já construídas, e é interessante que, antes da tecnologia, tem que ver a educação sempre. Então, estou mostrando para vocês que esses são os princípios básicos da Amazônia Tech. Então, para a gente chegar na tecnologia que vai transformar todo esse material em material de construção, tem que ter educação ambiental nas escolas. E essa gincana foi uma gincana nacional, a gente foi bem qualificado em termos desse volume, foi bem interessante. Então, é bem legal mostrar também que pequenos passos a gente consegue atingir nossos objetivos, né? Então, uma cidade que não tem coleta seletiva, uma região que é muito difícil de ter coleta seletiva, a gente já consegue trabalhar isso numa escola, por exemplo. Próximo, por favor. Sim.
também a parte de empreendedorismo. Nós atendemos cooperativas de costureiras, né, estimulando ali da região de Paraupebas, bem interessantes. Eram, por incrível que pareça, coisas... as máquinas estavam ociosas, então a gente conseguiu reativar esse maquinário, levar a educação, a capacitação para essas costureiras, para gerar renda e uniforme para as próprias mineradoras. Então, fica aquela economia, o estímulo à economia local, né, é o mais importante. Próximo. Esse é o nosso grande legado, nossa missão, de fomentar o empreendedorismo local, seja numa região remota, seja num de difícil acesso. Então, estimular aquela geração de emprego e renda, e com isso trazer qualidade de vida, né? Esse que é o nosso grande propósito de um olhar diferenciado do Instituto Amazônia Tech. Próximo. Um pouquinho das nossas palestras, das gincanas, dos eventos, tudo é mídia social, do que rolou ainda nesse território. Eu estou falando só do mesmo território, tá? Ali de Carajás. Próximo. Bom, vamos lá. Falei 518 CNPJs, eu acessei há pouco para conferir. Então, são MEIs que nasceram junto conosco. Algumas, vamos lá, na média de 10% já existiam, já tinham seus MEIs próprios, porque a partir do momento que elas passam a ser assessoradas por nós, a gente estimula a formalização. Então, são MEIs que aprendem a fazer a sua economia, a sua gestão financeira, a precificação, entender o que é valor de estoque, valor de material, não misturar o dinheiro. Abriu a banquinha de tacacá, na terra do tacacá, né? Da Joelma, não é só da Joelma, tacacá. E a senhora acaba não misturando a verba que ela tem, a entrada do tacacá com o dinheiro de casa, e aí acaba crescendo esse mercado, e lá, obviamente, acaba vendendo, inclusive, pelos aplicativos de entrega. Então, a gente consegue fechar esse ciclo, então nos deixa bastante orgulhoso ter esses mais de 500 CNPJs atendidos, e durante as nossas feiras, cada feira tem em torno de 500 expositores, é a nossa feira do empreendedor, que culmina nesse projeto que chama Carajás Criativa. Então, estamos retomando agora, a partir de fevereiro, nas feiras, né, passando esse período de chuva. Estamos no inverno amazônico, ainda bem que as chuvas atrasaram, estamos falando de mudanças climáticas, mas voltaram as chuvas agora, então, inclusive, está caindo um toró bem interessante, bem grande aqui em Belém, mas é isso. Retomamos agora, passando as chuvas em fevereiro, as nossas feiras, e vamos aumentar esses nossos números em Paraupebas. Próximo, por favor. Bom, outro público também muito importante, quando a gente passa a ampliar o nosso número de assistentes assistidos, também temos uma boa parceria com o CRAS, já chegamos, CRAS de Paraupebas, com mais de 10 palestras, em torno de 200 beneficiados, em que a gente planta aquela sementinha do empreendedorismo, acabam trazendo eles como voluntários também para participar das nossas feiras. Próximo. Deixo agora com vocês, fundador do Instituto Amazônia Tech, professor Hinton Bentes, que vai falar um pouquinho do nosso projeto em Breu Branco. Está sem áudio, Tom. Boa noite, gente. Meu nome é Hinton Bentes, a gente está falando aqui, né, do Pará. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um projeto nosso. Só que antes da gente iniciar sobre esse projeto de promoções de plantas medicinais, nós temos um convidado bastante importante aqui para o nosso projeto, que é o professor Abdel. Ele é o professor da escola Dalva Patriarca, né, lá no município de Portel, na Ilha do Marajó. O senhor nos escuta bem aí, professor? Estou sim.
Pronto. Para a gente ocupar melhor aqui o nosso espaço, eu queria conversar com o senhor um pouquinho, né? Uns 15 minutinhos aqui para por causa do seu tempo, claro, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, né? O que que o senhor está vendo aí dentro dessa nova oportunidade que a Amazônia Tech está levando aí junto à comunidade, né, de Portel aí para sua escola. Se eu puder falar um pouquinho com a gente, né, dar o seu relato, seu depoimento, a gente agradece um bocado. Posso sim, boa noite, né? Boa noite a todos. É um marco, né? Eu posso dizer assim, para a nossa escola, porque não só para a nossa escola, como para a comunidade lá onde eu trabalho, que é na Dalva Patriarca, Rio Camarapi. Então, a Amazônia Tech chegou lá e eu fiquei surpreso com os dois projetos que eles colocaram lá, né? Que foi a Horta Sustentável e o Biodigestor, que para mim o biodigestor é uma coisa assim que eu já trabalho naquela escola há 14 anos, e na zona rural, lá no campo, eu trabalho há 24 anos, se eu não estou enganado, como professor. E para mim, eu nunca imaginei que a escola ia se autossustentar em gás, entendeu? E para mim foi um marco, é um marco assim, histórico, vai ficar na minha memória o resto da vida. E eu fui acompanhando lá o projeto de perto, né? Alimentando ela, cuidando não só da horta como do biodigestor. E todo dia eu via aquele progresso lá, inflando, inflando, e hoje está uma maravilha, né? Hoje está uma maravilha. Eu mandei as fotos, vídeos para o Paulo aqui, Paulo Vitor, né? Que ele está acompanhando aqui, e ele gostou muito, e ele já disse que já dá para ativar e que já vai gerar o nosso gás lá. E com isso, fica aquilo, né? Que às vezes vão 2 cargas de gás lá para a escola, às vezes tem merenda, mas não tem um gás. E com isso aí não, vai acabar esse problema aí do gás, né? Não só do gás, como do fertilizante, e é um dos melhores, né? Aquele biofertilizante lá que ele está gerando ali também. Perfeito. Professor, eu acho que vale muito a gente ter esse bate-papo aqui com o senhor, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora aqui para nós, como é que o senhor vai trabalhar essa parte do ODS 4, que é a educação de qualidade, focada para essa questão dos ambientais, a conscientização das crianças aí, a questão da ecologia. Qual é o perfil dos seus alunos aí? É o EJA, é infantil? Fale um pouquinho para nós como é que vai ser isso aí. É do primeiro ao EJA, né? Do primeiro ano, né? Da creche até o EJA. Então, é assim, a gente lá na Dalva Patriarca, a gente já trabalha com as feiras de ciências, né? Inclusive, nós ganhamos agora um prêmio aqui em Portel, que foi a criação a criação não, o feito do café do caroço do açaí, né? Do café do caroço do açaí, e da ração para peixes, galinhas, porcos e gados, né? Do caroço do açaí, a ração. Então, a gente já trabalha lá essa interdisciplinaridade, entendeu? Eu sou um grande incentivador disso. Como eu sou professor de química, né? Então eu quero ver a ciência ali, não só no quadro ali dentro da sala de aula, mas também na prática, entendeu? Na prática ali do aluno. Então a gente chama o aluno, chama a comunidade para que eles estejam envolvidos diretamente, não só na conscientização dentro da sala de aula, mas também fora dela, né? Na sustentabilidade ali, e como eu estou percebendo aqui que a sustentabilidade na Amazônia Tech é a palavra-chave. Sabe o que é Exato. importante? Muito Tom e obrigado. professor, Pode falar, pode só para falar. o público. Professor, a gente está falando de uma associação nacional. Bora só ter uma referência de logística. Belém, a capital do Pará, para ir para Portel. Bom, Portel é uma das cidades que contempla um arquipélago do Marajó. A gente está falando em torno de 15 horas de barco, não tem estrada. Sim. Vai sair. Quando o barco vai direto, às vezes vai pingadinho, vai demorar. Isso. Então, para olhar,
prestar atenção só nessa logística. Mas eu estou falando, chegar em Portel, é no centro de Portel, em Belém, Portel, 15 horas. Para ir para a sua escola, professor, que é zona rural, é de barco, mas quanto tempo? Olha, indo de Portel, daqui, né? Eu estou em Portel hoje, até lá na escola, de barco é 1 hora, não é muito longe, né? 1 hora. De rabeta, 25 minutos. De voadeira, 15 minutos. Pela estrada, hoje, como ela já está pavimentada, 15 minutos, aí pega um transporte para atravessar, que ela fica no outro lado já do rio. Mas quando eles chegaram lá, né? Eles chegaram numa manhã, se apresentaram, o Paulo Vitor, o Fábio, e mais eu esqueci o nome do outro, perdão, eu esqueci o nome do outro lá. Então, eles falaram, né, o que eles iam fazer ali, e eu fui um dos que abracei mesmo a causa, né, eu vejo o sacrifício que é chegar, eu vejo, você falou uma coisa muito bem mesmo, que tem que ser, quando um pessoal chega quando um pessoal, principalmente da Amazônia Tech, chegou lá na comunidade, eu tentei tratar eles super bem, dando apoio total, porque eu sei que esse projeto vai mudar muito, não só a escola, mas como a comunidade. E vai trazer mais os alunos, eu já vi interesse de alunos lá, perguntando, professor, o que é isso, né? Para que isso vai servir? Isso vai gerar gás mesmo para nós? E eu conversando com eles, explicando a situação, eu falei, olha, isso não só vai gerar gás, como vai gerar também um dos melhores biofertilizantes aqui para nós. Para todos vocês, quem quiser, a comunidade vai ser doado lá. E a gente trabalha muito a questão da horta, né? A gente trabalha muito a questão da horta lá. E a nossa horta lá, quando a Amazônia Tech chegou, ela não estava vitalizada. Quando eles chegaram lá, eles fizeram um trabalho excelente. E hoje, infelizmente, não deu, né? Não dá para colocar foto aqui, mas vocês precisam ver o cheiro verde que brotou, o couve, entendeu? O caruru. Então, para mim é uma questão de, sei lá, trabalhando no campo, para vocês terem uma ideia. Eu sou um professor, eu comecei muito cedo na educação, trabalhei na cidade, mas fui para o campo. E só no campo eu estou com 24 anos já, entendeu? Como professor de matemática e química. Então, para mim, pegar era um sonho, mas que agora é realidade, é uma coisa, para mim, histórica mesmo. Sem palavras, sabe? Sem palavras mesmo. Fantástico, professor. Professor, eu queria que. Aí o senhor já falou aqui, pô, fica até difícil a gente fazer umas outras perguntas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão do empoderamento, já que o senhor já relatou essa dificuldade logística, mesmo do senhor, né, aí hoje na cidade, né, em Portela, se deslocar para a escola, né, no mínimo, a gente está falando aí de 15 minutos, 20 minutos, né? Mas a gente sabe que também, para quem não conhece, a gente não tem uma regularidade de trânsito, né? A questão tirando as crianças que têm um ônibus, né? Mas você não tem uma regularidade de transporte público urbano dentro da Ilha do Marajó, ele é bastante complicado. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse empoderamento da comunidade de lá, né? E eventualmente como é que o senhor vê esse arranjo, né, essa busca que a gente está tentando levar para essa justiça social, né, o mínimo possível dessa economia circular e essas práticas, né, de governança e de boas práticas éticas para a questão ambiental. Como é que o senhor vê isso, né, dentro da cabeça da meninada aí que já está vendo essas sementinhas já virando a vegetação, já estão vendo a horta, né, gerar e o gás e tudo. Conte mais um pouquinho a visão do aluno. Queria ver se eu pudesse compartilhar a visão dos seus alunos nesse projeto aí para nós. Bom, em relação aos alunos, é como eu falei, né? Já estão curiosos, querendo saber mesmo se vai gerar gás. E eu já tive uma conversa prévia com eles. E a Escola Dalva, ela nunca tinha participado de uma feira de ciências municipal. Esse prêmio que a gente ganhou foi um prêmio municipal que foi muito elogiado, né? Do café do caroço do açaí e da ração para levinos, etc. E tinha aluno lá na escola que não falava nada, aquele aluno calado, né? Vocês conhecem, aquele aluno ali que senta ali no fundo da sala de aula e praticamente ali a gente não tinha
uma noção de quanto aquele aluno era capaz. E quando chegou a iniciativa, as ciências mesmo lá, na prática, a gente foi ver o quanto os alunos gostam de ciências, né? Gostam da ciência ali na prática mesmo. Então, até o Paulo Vitor falou, cara, é impressionante a dedicação desses alunos, né? Dos alunos de vocês aqui no trabalho científico. Então, o Paulo elogiou muito lá os alunos mesmo, que ele viu lá. Então, quando eles foram lá, estava nessa construção dos trabalhos científicos lá, para a gente trazer para Portel. Aí, para você ver, né? Uns alunos desses, que eles têm aluno que sai da sua casa meio-dia ou antes do meio-dia para estudar 1h da tarde, às 13 horas. E ele só vai chegar na casa dele às 19h30 ou às vezes às 20 horas, porque o transporte deles é de barco. É de barco, entendeu? É barco. Então, para esses alunos, né, se torna muito cansativo. E, se vocês forem fazer um cálculo, eles passam mais tempo dentro de um barco, dentro de uma embarcação, do que dentro da escola, né? Então, para a gente ver o empoderamento dos alunos lá, e não foi só os alunos que ficaram incentivados, os pais, nós conseguimos trazer os pais para dentro da escola. Isso que foi mais gratificante. Aqueles pais que quase não iam mais na escola, nós conseguimos trazer, né, a família para dentro da escola na construção lá dos trabalhos científicos. Então, para a gente, como professor, como educador, foi uma coisa assim surreal mesmo, muito gratificante. Excelente, professor. É a história da educação realmente sendo aplicada, né, em todas as estruturas, dentro de casa, fora, né? Eu acho que é exatamente isso aí. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? E mostrar que é o nosso propósito, né? Professor de Química facilita um pouquinho mais as aulas de Química quando ele mostra a biologia acontecendo ali na frente das crianças. Eu estou falando porque eu odiava Química. Hoje a gente está chegando com quase 200 biogestores, eu sou de humanas, e quando é fácil entender que a natureza é simples, é fácil de explicar, né? É fácil mostrar, né, a decomposição, a aplicação e tudo mais. É bom lembrar, mais uma vez, das peculiaridades da região. Não é porque a Amazônia é a floresta e tudo mais, e o público acha, nossa, a alimentação deles é só açaí, eles comem muito bem e tudo mais. Calma. Naturalmente, infelizmente, não se tem muita cultivo, agricultura familiar, isso não é tão expandido. Então, por isso que esse projeto que o professor está mencionando é um projeto que nós estamos realizando junto com o Ministério da Igualdade Racial, em que nós selecionamos 15 escolas do Marajó, territórios quilombolas, em que nós levamos um biodigestor, uma tecnologia. Só que antes da tecnologia tem que ter educação. Então, como é que eu aplico o biodigestor além do apenas o gás? É até difícil falar só o gás. Olha só a dificuldade de logística para o gás. Quantas horas o gás sai do centro de distribuição em Belém? Mais de 24 horas para chegar sacudindo, balançando em barco, rabeta e todo tipo de transporte fluvial para chegar numa escola na região rural do Marajó, né? Especificamente de Portel. E aí a gente entrega uma horta educacional, uma horta para que as crianças, toda criança, para começar a ter aquele cultivo pelo cheiro verde, né? Pela alface, o mastruz que o professor falou, né? Eu já tenho depoimentos de algumas escolas que as crianças se apegam tanto, dizem, não, tá muito grande, tá bonito, ninguém não pode comer. Não, aí o pessoal se apega mais do que outra coisa durante o cultivo, mas a gente consegue propagar essa qualidade de alimentação para dentro de casa. Então, olha só, a gente está criando micros, pequeninos, né? Agricultores familiares, levando esse hábito de boa alimentação também da escola, por professores exemplares como o Abdel, para levar isso para as regiões, para disseminar e multiplicar. Esse é o nosso grande propósito. Então, fico muito feliz em ver, porque eu sempre digo,
Se na minha escola tivesse um biodigestor, seria mais fácil. Eu olharia com certeza a química de outra forma, né? Seria bem mais fácil. E hoje em dia a gente fala bastante de biodigestor porque é fácil enxergar, né? Então são biodigestores bem interessantes, uma solução de Israel que a gente aplica na Amazônia, muito interessante, dá um resultado imediato para sem necessidade de utilizar eletricidade e as coisas fluem. E quando está dentro esse mecanismo está dentro de uma escola, a gente consegue fechar essas pontas educacional, né? Então, professor, interessantíssimo o seu depoimento, muito legal. E contamos para a gente fazer mais depoimentos e vai ter novidade para o ano que vem para ter outras ações. Obrigado, eu que agradeço. E é assim, né? Muitos jovens, crianças, eu sou convidado muito aqui para realizar experimentos em comunidades, em periferias, porque tem muita criança e adolescentes, até mesmo alunos do ensino médio, que pensam que a química só é realizada dentro do laboratório, que precisa daquelas vidrarias ali, né? E precisa do LMI, etc. Não, a química se faz com uma garrafa PET, se faz com os materiais da cozinha da casa da gente aqui, né? Do material ali que tem na cozinha da escola, do material que a gente pode produzir na natureza mesmo, entendeu? Então, aqui eu já estou quebrando esse estigma de que a química, a aula de química só se pode dar dentro de um laboratório específico ali de química mesmo, entendeu? Isso. A maior sala de aula que você tem é o quintal, né? A gente está falando agora do professor, mas é um spoiler. Calma, eu estou só criando expectativa. Já o Tom vai passar algumas fotos e tudo mais, mas a maior sala de aula que tem, é mais gostosa e onde as crianças realmente se apoderarem é da floresta, né? Então, usar a floresta, por favor. Por isso que a COP, vindo para a região, passou -se a se falar muito de bioeconomia, que já que se faz há muito tempo, o puro tacacá é a bioeconomia, mas joga luz nesse tema. Então, a partir desse momento, bioeconomia não é só o açaí, não só... Interessante, o açaí, o Brasil inteiro toma açaí, e aí ele gera um resíduo, que é o caroço do açaí. O professor acabou de falar de uma solução que faz-se um café de açaí bem interessante, que é uma solução para um resíduo ambiental. Então, são soluções da natureza. Muito bom. E a ração também para suínos, né? Que a gente testou no suíno e foi bem apreciado, está sendo bem apreciado pelos suínos. É excelente. Vou te dar Eu digo sempre o seguinte: se mexe, é física. Se tem sabor e cheiro, é química. Pronto, é fácil. Ó, professor, tem uma novidade, que o biofertilizante na Universidade Federal Rural da Amazônia, na cidade de Carajás, outro lado do Pará, né, usa o biofertilizante do biodigestor que você tem aí na escola, joga para piscicultura e vira microalgas para peixe. É interessante, viu? Já levanta essa bola para a próxima aula, viu? Para fazer como experimento e tudo mais. É bem interessante isso aí. Interessante, sim. Bom, professor, sinta-se convidado a ficar um pouquinho aí na nossa live. Agora a gente vai falar de outra região, que é a região do Breu Branco, ali do lado da usina hidrelétrica de Tucuruí. Se eu quiser ficar aí, fica à vontade. Olha só. Nosso engenheiro agrônomo João Lázaro está no coração da floresta amazônica assistindo a transmissão. Só que está com um pouquinho de limitações na internet, mas deixa o lugarzinho dele aí marcado. Bom, gente, nós temos um projeto no município de Breu Branco, lá ao lado da usina hidrelétrica de Tucuruí, né, que é o projeto Promédio, que é a promoção de plantas medicinais nos ecossistemas da Amazônia. Nós tivemos uma parceria muito forte da mineradora Dow, né, a United Way e a Ficas, que foram os parceiros que nós tivemos locais, né, e nacionais, mundiais,
para o desenvolvimento desse projeto. Esse projeto ele consiste no desenvolvimento de estratégias de trabalho junto da comunidade da Vila das Crioulas, né, lá no município. Ela é uma região que fica a 40 minutos de carro, né, da sede do município de Breu Branco, e ela faz em três pilares: economia circular, sustentabilidade para a produção de ervas medicinais. Então, o foco principal era o quê? Fortalecer essa comunidade quilombola que tem lá, né, junto desses saberes tradicionais, e a partir dessas tecnologias sustentáveis que nós estamos apresentando aqui para vocês, né, que a gente vai relatar um pouquinho de o que aconteceu lá na Vila das Crioulas. Pode passar, por favor. Bom, essa aí, o que acontece? A associação que nós visitamos lá, ela não tem uma sede própria. Então, por causa justamente dessas placas aí, né, da vila e do município do Breu, nós atingimos o quê? A escola, né? Então, a escola, dentro dessas comunidades, ela sempre é a base, é o ponto focal, né, de todos esses debates. Então, aí a gente trouxe a foto dessa escola, onde a gente vai fazer a instalação, né, de capacitar essa comunidade dentro dessa prática de cultivo sustentável, introduzir também a tecnologia dos biodigestores para os biofertilizantes e fortalecer essa rede local, né? Ensinando ele a preservar e ampliar a biodiversidade. Pode passar, por favor? Então, a primeira atividade que nós fizemos foi a visita junto aí ao presidente da comunidade, Zé Quinha, no qual nesse dia aí, nós assinamos o Tratado de Cooperação Técnica junto com a associação, né? E fizemos os primeiros sensibilizações junto com a comunidade, né? Essa outra foto aqui é a nossa professora Karen Pinheiro, que é uma farmacêutica, e ela fez já o debate conversando com a comunidade lá sobre cultivo sustentável e das plantas medicinais, né? Então, a ideia ali dessa oficina foi a fazer essas abordagens científicas, né, junto com os saberes locais, para fazer essa troca entre a segurança e a saúde alimentar, né? Buscando essa inclusão social. É bem interessante a gente dizer também que um dos grandes problemas, que, por incrível que pareça, ali foi da automedicação, né? Junto dessas plantas medicinais. Porque o que acontece? Mesmo com isso, eu aprendi nesse curso, né? Que eu tive o prazer de estar, foi bastante interessante. Não é porque você está com que é uma planta natural que você tem que ficar tomando sempre, né? Camomila, quebra-pedra, pata de vaca, enfim. Porque se você ficar com uma regularidade naquilo ali, pode ocasionar uma série de problemas, né, para a sua saúde aí no médio e longo prazo. E aí essa troca de saberes tradicionais com a questão da ciência fez toda a diferença junto à comunidade, né? Pode passar, por favor? Aqui nós conseguimos fazer uma atividade que foi bastante interessante. A gente teve a nossa metodologia foi ali. O diagnóstico participativo, né, que foi identificar as plantas medicinais que a comunidade estava habituada a fazer. Nós conseguimos identificar aí, né, a professora conseguiu identificar 10 espécies ali, entre essas que eu relatei para vocês, e conseguiu identificar também que o Zequinha, que era o nosso, ele é um agente comunitário de saúde. Então, ele forneceu uma série de documentações aqui, que ao longo desse ano a gente vai estar fazendo a publicação desses artigos aí, né? Como o próprio Ricardo falou, a gente a nossa rede social, LinkedIn, Instagram, e futuramente agora a gente vai criar vídeos também para a rede do YouTube, para a gente estar apresentando esses dados, entre outras coisas, sobre o que está acontecendo. Mas voltando para o projeto aqui, a educação do campo foi o ponto focal dele, que envolveu essa comunidade, né, a Arquivic, junto com a escola, para essas práticas agroecológicas. E aí foi também uma alegria muito grande que a gente foi abraçado, né, realmente pelos pais das crianças, pela comunidade, e isso aí foi uma atividade bastante importante para nós, né, porque
a gente sente realmente o pertencimento da comunidade no projeto e você vê que realmente o desenvolvimento da atividade lá acontece. Pode passar, por favor? Nós conseguimos uma parceria bastante importante com o setor público, né? Aí nós temos a nossa secretária de Educação, que assinou nesse dia aí com a gente o termo de doação para instalação dentro da escola, né, Castro Alves, a o biodigestor dentro da Vila das Crioulas. Então, isso aí foi um ponto bastante importante aí, porque a gente já teve não só a questão das comunidades nos abraçando, mas o setor público também. Eu acho que vale muito a pena isso aí, porque não só quem faz trabalhos como nós, né, no desenvolvimento da sociedade, se você não tiver o pilar da comunidade e, eventualmente, também o setor público trabalhando junto, fica, os projetos um pouco mais comprometidos. Então, a gente realmente precisa criar esse tripé, né, setor privado, setor público e as comunidades para poder se desenvolver a nossa atividade com maior maestria, que é justamente o foco desse engajamento, relacionamento e o desenvolvimento, né? Aí nós temos a foto da instalação do biodigestor, pelo Ezequiel, nosso colega aí que trabalha na instalação, o nosso engenheiro agrônomo aí, o João, um grande abraço aí para ele que está nos assistindo, e também na hora da produção, da construção aí da horta suspensa, que nós temos aí os sombrites, né, Rodrigão? Sombrite aí que deu o que falar, É bom lembrar o um seguinte: negócio estamos falando, bem. é quase que praticamente a linha do Equador. Então, obrigatoriamente, tem que ter um sobrite, os mais fechadinhos possíveis, porque estou falando de ervas, né? Então, as ervas para nascerem, para produzir. Então, é bem delicado. Dá para ver que as fotos, grande parte, estão estouradas de luz, porque estamos falando do sol rachando, né? E nesse período da instalação, vamos lá, há pouco falei que estava chovendo, né? Então é o inverno amazônico. Esse é o momento do verão amazônico, é pouca chuva, então o sol estourando, é isso aí. Agosto e setembro foi o nosso período de instalações aí, então foi o que a gente teve o maior abraço desse. Pode passar, por favor? E aí vem a parte que foi bastante interessante, que é a parte do monitoramento, né? Que aí a gente teve a visita, essa escola, né, a Castro Alves. Nós tivemos aí a criançada junto com a gente em vários momentos, porque vem aquela história da curiosidade, né? Então, vem lá, tio, como é que funciona? Como é que funciona a questão do biodigestor, a questão da horta, quais são as plantinhas que a gente vai ter lá? E aí o nosso engenheiro agrônomo fez esse diagnóstico participativo junto com a comunidade, fez o monitoramento, né? Dentro até mesmo da questão de ensinar eles a como operar, né, os equipamentos, né, de roçadeira, eventualmente podas, né, até a questão do plantio e da retirada, e a gente vai ter algumas fotos aí fazendo isso aí. Pode passar, por favor. E aí, o que que a gente viu, né, esses resultados aí? A gente conseguiu fazer um desenvolvimento muito grande desse aumento de conhecimento da comunidade. A gente ampliou, né? Esse projeto ele abraçou quase 100 pessoas, foram 85, né, dentro da média que a gente estava esperando. Ela teve o abraçamento tanto da comunidade aí, de uma forma técnica, né, para o uso dos plantas medicinais, a questão da troca de compartilhamento de pessoas, o impacto ambiental, a gente conseguiu fazer uma redução, né, de resíduos orgânicos, porque, como eu falei para você no começo da nossa fala aqui, a gente estava falando de uma região que ela fica aproximadamente 40 minutos, né, de carro da sede do município, então não tem diária a coleta de lixo. Então, quando a gente já traz essa questão do uso do biodigestor, tirando, né, essa questão do lixo molhado, que a gente diz, do ambiente, isso já aumenta a qualidade de vida junto à comunidade, né?
Então, esse impacto ambiental aí, pelas conversas que a gente já teve até com a coordenação, já demonstra isso aí positivamente. A inclusão social se fortalece cada vez mais, né? Porque a gente consegue criar essa autonomia comunitária e também o desenvolvimento cultural local. Pode passar, por favor. E a gente consegue ter algumas lições, né, dentro da comunidade. Hoje, mais do que nunca, né, aí falando para quem deseja entrar nesse mundo do terceiro setor, do desenvolvimento social, das comunidades, você precisa ter estratégias de mobilização, né? Cada vez mais você precisa reconhecer e conhecer e ser reconhecido pelas comunidades onde você atua. O município, né, ali do Rio Branco, a gente já está lá desde 2019, né? Anualmente a gente tem feito projetos ali, ainda temos muito a desenvolver, né, dentro daquelas comunidades, porque tem grandes gargalos. Como a gente já falou anteriormente aqui, temos projetos em Parauapebas, na própria cidade de Belém, entre outros municípios aqui, mas o desafio maior sempre é de mobilização desses grupos locais, por causa de redes de internet, né? Por causa de comunicação, por causa de interesses, então, específicos e gerais, você vê essa questão. E a importância desse engajamento contínuo das lideranças, né? Dentro da comunidade. Aí volta aquele tripézinho que a gente falou. Eu preciso ter setor privado junto comigo, preciso ter o setor público comigo, e eu tenho que trabalhar. Essa ideia, eu assisti alguns painéis antes, né? E foi muito feliz as falas dos outros colegas, que eu vi que justamente é isso, a questão do pertencimento da comunidade, a questão do engajamento junto da comunidade é importantíssimo, cara. Então, se você deseja hoje fazer alguma coisa diferente, atue dentro da comunidade onde você vive, onde você mora, né? Então, vem aquela história, seja melhor fazendo o seu melhor aonde você vive, porque eu tenho que estar no melhor lugar sempre. Pode passar? Aí aqui a gente vai ter o eixo do Marajó, né? O professor Abdel, porque ele está lá na região de Portel, ele tem uma conexão bastante frágil ali dentro da comunidade, mas nós temos aqui algumas fotos, algumas imagens. Eu acho que também o nosso assistente social, Paulo Vitor, que foi o ponto que está dominando aquele projeto ali, ele está no Marajó, né? E também, mas ele está em trânsito, então dificilmente eu acho que ele vai conseguir acessar. Mas eu deixo para O o Paulo estava Rodrigão aí esperando, falar um ele estava pouquinho. esperando a Starlink funcionar, deu um probleminha. Ele tão lá, relativamente próximo de onde estava o professor, está em uma outra escola atravessando o rio e lá perdeu a conexão, não funciona. Coisas da Amazônia. Mas vou deixar o Tom seguir, mas eu queria falar o seguinte: tudo aquilo que o professor tinha falado anteriormente, aqui a gente já começa a ter noção do qual é o problema. É interessante ele que já está acostumado a falar, disse, ok, depende. Ele falou 3 tipos, né? Naturalmente, o Brasil conhece muito o ônibus de escola, né? Calma, na Amazônia tem um barco escola, né? É diferente, é bem mais lento. Aí tem as voadeiras e tem mais uma outra modalidade, já vai ficando mais rápido, né? É interessante. Mas o cara chega lá na região rural, mas ainda pega um caminho como esse aqui, entendeu? E até chegar na escola. Então é bom, é interessante ter essa noção. Ok, vai a pé, mas para pensar, como é que chega o botijão de gás? Agora, vamos lá, vamos pensar a logística reversa. Como é que eu tiro o lixo daí? Para pensar. A comunidade vai tirar o lixo, vai gastar, vai cansar. Infelizmente, é complexo. É importante ver um pouquinho da realidade do que é para se botar na situação deles e dar soluções práticas. Né? Fica à vontade, Tom. Verdade. Pois é. Gente, essa foto aí
eu que bati numa visita que a gente fez lá para a Escola d'Água Patriarca. Para mim, essa foto aí é emblemática. Nós chegamos, né, de barco lá, e quando eu cheguei, ainda peguei, a gente teve esse trapiche aí. Então, você imagina isso que o Rodrigo está falando e multiplica por 28, porque é um negócio fantástico. Tu estás realmente dentro da floresta amazônica, né? Então, você vê que muitas das vezes a pessoa que vive ali não tem noção disso. Eu tenho, o estado do Pará, para quem não conhece, ele tem 144 municípios, dos mais diversos tamanhos. Nós temos aqui o maior município do planeta, ele está aqui no Pará, né? Então, o que que acontece? Desses 144, eu já tive o privilégio de atuar em 80 deles, direto e indiretamente. E quando eu vejo esse tipo de situação aí, como esse da escola, ela me marca de uma forma que você não tem noção, porque você vê realmente os Brasis que existem, né? Então você está no mesmo município, só que você está a 40 minutos de barco. Agora tem uma estrada, e aí vejam só que caiu para 15 minutos de transporte. Então, imagine aí como é, como o professor mesmo falou, Abel, desgastante uma criança, um adolescente ficar 4, 6 horas para ter o rendimento escolar. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente tem esse feedback, escolas ganhando premiações dentro dessa complexidade toda que existe ainda. E, seguindo o nosso projeto, ele foca em quem? Empoderamento, né? Empreendedorismo, geração de renda e automação e participação feminina, né? Através desses coletivos que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor, Ricardo. Então, volta à história da conscientização ambiental. Nós precisamos fazer a ideia das crianças ali. Então, infelizmente, ali, porque a gente estava falando de uma região complexa ali, da parte da chegada e da saída da escola, e eventualmente da vila que fica em torno da escola, a coleta do lixo era bastante complicada. Então, você tinha momentos que você enterra o lixo, tinha momentos que você queima o lixo, tem momentos que você tem que colocar o lixo na sua embarcação e levar para outra área, né? Então, isso aí gera um problema, gera passivos ambientais. Então, isso aí precisou, quando a gente fez essa visita lá, a gente precisava que fosse realmente mudada essa ideia. Então, abordar essa biodiversidade, esse novo pensamento sobre as questões climáticas, a questão da poluição, se fez necessário. Só para vocês terem uma ideia, não no município de Portel, mas nós temos um município que ele já é 40 minutos de Belém, que é na Ilha do Marajó, que é o município de Soure, que nós também estamos fazendo a instalação lá. Ele estava há 2 meses sem chuvas, né? Estava entrando agora no mês de dezembro, no terceiro mês. E agora, graças a Deus, hoje, dia 12, já soube que está chovendo em Soure. Então, vejam, 3 meses sem chuva. E quando a gente diz sem chuva, é sem chuva. Não tem água que cai. Você vê uma contaminação, você vê. E aí, quando a gente fala de produtor rural, quando você fala de produção, e aí, para quem conhece um pouquinho, a gente tem aí o búfalo, né? O queijo de búfala do Marajó, uma iguaria premiada nos maiores eventos internacionais, na França, nos Estados Unidos. Como é que eu vou ter uma produção leiteira sem água? É complicado demais, né? Então, a conscientização dessa educação ambiental para evitar esses problemas climáticos, essa conscientização ecológica, ela é primordial, sobretudo para quem vive na Amazônia. Pode falar, pode passar, por favor. E isso desenvolve essas práticas sustentáveis aí. Vejam que, diferente, né, do modelo que a gente trabalhou no município do Breu, aí a gente já trabalhou com o quê? Com uma horta suspensa. E a ideia foi o seguinte: quando a gente optou por fazer essa horta suspensa aí nessa escola, a gente conseguiu identificar uma demanda bastante específica, que aí foi o quê?
estrutura adotada para facilitar com que as crianças da escola trabalhassem, conseguisse ter uma visual mais pertinho delas, conseguisse ter uma mobilidade melhor, sem ter que se ficar se debruçando né, ficar curvado para fazer o tratamento. Porque a ideia daí é ser um laboratório realmente da criançada para poder fazer a mobilização, poder fazer o manuseio dentro dessa história. Então, a ideia do ODS 13 aí, dessa ação contra as mudanças climáticas e o desenvolvimento desse currículo de desenvolvimento sustentável. Aí tu pode me perguntar assim, mas Tom, Rodrigo, por que você não fizeram isso também lá no Breu? Porque lá no Breu a gente trabalhou com uma comunidade quilombola. E lá é a questão do hábito, do costume, que aí a gente não pode, a gente tem que se adequar, né, com os hábitos e práticas da comunidade. O que a gente está. Aí vem a história de novo da professora chegar, né, a professora Karen, lá, nossa, e o João, foi o quê? Para mostrar para eles outras tecnologias, mas também, se você não respeitar, volta a história do pertencimento, se você não respeitar a comunidade, muitas das vezes ele não pode, ocorre o risco muito sério de lá não te abraçar. E aí você tem aquele projeto todo com um resultado muitas das vezes comprometido. Pode passar, Ricardo, por favor. E vem a história do empoderamento da comunidade, em cima da tecnologia e sustentabilidade, né? Que é o nosso ODA5, que é essa vida terrestre, que vem justamente para fazer esse uso dessa tecnologia do biodigestor, aprender a utilizar ele, fazer essas boas práticas, né? E, Rodrigo, tu quer falar um pouquinho do que é seu biodigestor? Quantas toneladas ele tira? Porque esse é o maior, né, que nós temos hoje aqui, habilitado no estado do Pará. Esse biodigestor é do Home Biogás de Israel, que a gente tem prática já a instalação indo para 6 anos de aplicação dele na Amazônia. Ele consegue dar a destinação correta até 10 quilos de resíduo orgânico variado por dia, não usa nenhuma eletricidade, não existe necessidade de obra civil, então você verifica que eu só preciso de um terreno plano e aberto, perfeito? E orgânico. Orgânico para alimentar esse biodigestor. E esse solzinho da Amazônia faz com que ele produza ainda mais. Então a gente resolve problemas de gestão ambiental para olhar aquele corredor, aquela palafita que o Tom mostrou no início. Cara, aí a gente está resolvendo problemas de mosca, por exemplo. Eu tenho um professor que diz, olha, aqui foi o bom porque as moscas e os cachorros foram embora. Professor, não entendi. A mosca, tudo bem, né? Por causa do orgânico. Não, porque o cachorro vinha, rasgava o saco, ainda comia a mosca. Então, eram vários vetores ali próximo, né? E gera gestão de resíduos, gera o gás e entrega um biofertilizante, que são encantadoras ver essas fotos com as crianças se afeiçoando pelo... Aqui a gente usa muito cheiro verde, acho que não sei se é coentro que vocês chamam para o sul, mas essas ervas que ajudam a produzir o tacacá, jambu que é o que treme, né? Então elas crescem muito mais viçosas e tudo mais, e mais rápido. Então, como as crianças se afeiçoam por isso. Porque, naturalmente, infelizmente, essas comunidades, por mais que estejam em regiões rurais, tradicionalmente, elas não têm plantio, não tem agricultura familiar. Tradicionalmente, não. São comunidades, eu estou falando de povos tradicionais. Então, a gente leva um pouquinho dessa introdução. É uma horta educacional que a gente faz essa introdução para estimular, né, professor? Então, é isso que a gente avança. Isso aí. Pode passar, Ricardo. E vem a história do empoderamento da comunidade, em cima da tecnologia e sustentabilidade, né? Que é o nosso ODA5, que é essa vida terrestre, que vem justamente para fazer esse uso dessa tecnologia do biodigestor, aprender a utilizar ele, fazer essas boas práticas, né? E, Rodrigo, tu quer falar um pouquinho do que é seu biodigestor? Quantas toneladas ele tira? Porque esse é o maior, né, que nós temos hoje aqui, habilitado no estado do Pará. Esse biodigestor é do Home Biogás de Israel, que a gente tem prática já a instalação indo para 6 anos de aplicação dele na Amazônia.
Ele consegue dar a destinação correta até 10 quilos de resíduo orgânico variado por dia, não usa nenhuma eletricidade, não existe necessidade de obra civil, então você verifica que eu só preciso de um terreno plano e aberto, perfeito? E orgânico. Orgânico para alimentar esse biodigestor. E esse solzinho da Amazônia faz com que ele produza ainda mais. Então a gente resolve problemas de gestão ambiental para olhar aquele corredor, aquela palafita que eu estou mostrando no início. Cara, aí a gente está resolvendo problemas de mosca, por exemplo. Eu tenho um professor que diz, olha, aqui foi o bom porque as moscas e os cachorros foram embora. Tá, professor, não entendi. A mosca, tudo bem, né? Por causa do orgânico, não, porque o cachorro vinha, rasgava o saco, ainda comia a mosca. Então, eram vários vetores ali próximo, né? E gera-se gestão de resíduos, gera o gás e entrega um biofertilizante. São encantadoras ver essas fotos com as crianças se afeiçoando pelo... Aqui a gente usa muito cheiro verde, acho que não sei se é coentro que vocês chamam para o sul, mas essas ervas que ajudam a produzir o tacacá, jambu que é o que treme, né? Então elas crescem muito mais viçosas e tudo mais, e mais rápido. Então, como as crianças se afeiçoam por isso. Porque, naturalmente, infelizmente, essas comunidades, por mais que estejam em regiões rurais, tradicionalmente, elas não têm plantio, não tem agricultura familiar. Tradicionalmente, não. São comunidades, estão falando de povos tradicionais. Então, a gente leva um pouquinho dessa introdução. É uma horta educacional que a gente faz essa introdução para estimular, né, professor? Então, é isso que a gente avança. Isso aí. Pode passar, Ricardo. E a ideia, né, gente, disso aí que o Rodrigo falou aí, é a questão da educação para essa cidadania global, né? E o nosso propósito aqui também é fazer essa erradicação da pobreza, né? Ter a nossa contribuição. Porque o que acontece? A ideia do empreendedorismo é que justamente a gente consiga levar essa proposta de que todas as pessoas consigam ter as suas hortas nas suas casas. A gente já conseguiu mapear, identificar que ali dentro das vilas, das casas, todo mundo tem o seu quintalzinho. Então, se cada um, né, a gente tendo essa van ideia, se cada um conseguir produzir um mínimo, né, o comércio ainda vai funcionar, porque não tem como plantar tudo que tu vai precisar, mas se eu planto o tomate, se eu planto o coentro, se eu planto, né, a minha mandioquinha dentro da minha propriedade, a gente pode estar falando de geração de futuros empreendedores aí, né, geração de emprego e renda. Estamos falando aí também, né, de saúde, porque vai ter a sua própria produção e o apoio dessas iniciativas de sustentabilidade de baixo custo, né, porque você cria novas ferramentas de erradicação da pobreza. Pode passar, por favor? E o foco que a gente falou no começo, justamente isso, mulheres e sua sustentabilidade. Hoje, né, dentro desse ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, a gente consegue identificar um problema muito sério dentro da região amazônica, né? Hoje, os municípios da região do Marajó, eles têm alguns dos IDHs, os Índices de Desenvolvimento Humano, mais comprometidos do Brasil, né? Então, infelizmente, nós temos aqui municípios que são bastante complicados ali, a geração de emprego, geração de renda, e fatalmente quem é que sofre mais com isso são as mulheres, né? Então, você aqui na região norte, a gente ainda tem alguns municípios que têm uma cultura muito forte dessa questão, né, do homem ser da violência doméstica, da ignorância, né, da baixa autoestima e dessas lesões todas que a gente sabe que existem. Então, o Instituto Amazônia Tech, a gente trabalha justamente todos os nossos projetos, a gente faz questão de ter esse braço feminino, por isso que veio a história da professora,
nós temos a questão da inclusão de vários justos povos, né, tradicionais, que é justamente para a gente ter esse desenvolvimento dessas boas práticas aqui aplicadas, né? E a geração, como o Rodrigo falou no começo lá, sobre a questão das mães azuis, a questão do empoderamento da mulher, a gente entende dessas diferenças aí, que só desse jeito, tratando os desiguais de forma desigual, a gente consegue ter uma equidade dentro do desenvolvimento da sociedade. Pode passar, por favor. Gente, essa era a nossa apresentação aqui, um pouquinho do que é o Instituto Amazônia Tech. Quero agradecer aí ao tempo que vocês ouviram a gente. Nós agradecemos novamente aí a Abraps aí pelo convite do Ricardo aí para mim, né? E eu retorno a palavra aí para o Rodrigo, o nosso presidente, vai falar mais um pouquinho aí. Um grande abraço, até a próxima. Entre no nosso site, amazoniatech.com.br, nos sigam nas nossas redes sociais, por favor, dá o joinha, o like, tudo certo. Muito bom, professor Hinton, o cara. Eu quero agradecer ao Abraps, quero convidar, nós tocamos o núcleo norte da Abraps, então, para conectar conosco, entrar no nosso, participar, estimular, ajudar a remar, porque quem está aqui na Amazônia fazendo sustentabilidade, então, estamos no mesmo barco, né? E ter esse núcleo norte aqui na Abraps é importante. Quanto mais gente remando, vai ajudar. Então, não só disponibilizar esse canal para entidades, para o terceiro setor, para professores que queiram participar do Núcleo Norte com a Abraps aqui conosco, mas também com nossos outros parceiros, né, de outras regiões, que a Abraps é nacional, para fomentar cooperação técnica, parcerias, trabalhar junto, botar a mão na massa. E muito obrigado mais uma vez, Ricardão. Tamo junto. É isso aí. Eu que agradeço, realmente, o trabalho de vocês é muito bacana. Fico feliz. Pena que o João não conseguiu entrar, e a gente entendeu o Paulo também. A gente sabe que não é tão fácil a conexão lá, mas fiquei bem feliz, fiquei bem emocionado com o depoimento do professor Abdel, né? Porque a gente não faz ideia, até vocês mostrarem as fotos, acho que a gente fala de uma escola, a gente tem uma ideia totalmente diferente do que é uma escola na região amazônica. A gente acha que é uma escola tradicional, não, é muito difícil, muito diferente. Não é fácil chegar. Tem escolas diferentes dentro do próprio Marajó, viu? Calma, que a do Del é uma coisa, a da região do Portel é a região ocidental do Marajó, tem a região oriental do Marajó, tem do centro. E só do Marajó. A gente vai para outros territórios. A Amazônia é um continente, o Pará é gigante. E a Amazônia é um continente. E uma coisa que vocês dois comentaram, assim, como se a gente soubesse o que era, né? Então, eu não sei a diferença de uma rabeta, de uma voadeira, não sei o que. Vocês falaram uma coisa muito corriqueira, mas eu não tenho a mínima ideia qual que é a diferença disso. Deve explicar qual é a diferença. Vocês falaram, eu pego uma rabeta, eu pego uma voadeira, eu pego não sei o quê. Eu falei, o que muda aqui nesse negócio aí? O Ricardo, basicamente nós temos as embarcações ali, né? Como o Rodrigo falou do barco escola, ela já é uma embarcação que você está falando aí, que tu está levando mais ou menos umas 15, 20 pessoas, né? Então tu já imagina um barco mais largo, robusto, né? Uma lancha mesmo, assim, a gente chama de barco aqui, mas é uma lancha, né? Um motor potencial grande. Aí você tem os barcos de linha, né? Que aí esse também já são 50, 100 pessoas. E a rabeta, que é uma melhor coisa para você viajar, que aí é 6 a 8. Meu amigo, se você gosta de tomar banho, é a melhor coisa para você andar de rabeta. Porque você vai se molhar da hora que você entra, a hora que você sai, porque o motorzinho da lancha vai... E você não conversa. Não. Que você tá... Meu amigo, fica surdo, com emoção. E não chega. Mas é só com emoção. Mas vale a pena conferir. E a voadeira? Pois é, essa é a voadeira. Que aí você vai aqui.
É um barquinho bem menor. É o mesmo motor, só que dá 2, 3 pessoas. E aí ela vai só voando, entendeu? Vai voando, realmente. Vai só batendo. E vocês comentaram uma coisa também, que eu até já tive a oportunidade de trocar com vocês, mas não sei se as pessoas entendem, que vocês falam, não, isso aqui a gente instalou numa época do verão amazônico, uma época que não tem chuva, uma época que não tem cheia, porque é algo que nas outras regiões não tem isso. A gente não tem épocas de cheia e épocas de não cheia. Então tem lugares que não chega, né? Se você dependendo do lugar, você não chega em época de cheia. Isso. Ou ao contrário. Cara, o que acontece é que ainda tem as mudanças climáticas, né? A alteração do nível da maré, ok. Tem a região dos campos molhados, do Marajó, do Cavalo Marajoara, tudo bem. Mas regiões que não secavam, não teve acesso. Então, vamos lá. O professor falou que da escola é 1 hora, do centro da cidade para a escola. Sem água, vai a pé, não vão. Ok, da região deles não teve essa seca desse jeito, mas outras regiões da Amazônia tiveram. Então, sim, tem essa variação, e agora essa variação está uma variação atípica, né? Porque está total em alguns momentos. Como estou falando, ainda bem que as chuvas voltaram, então já voltou a essa comunicação, mas tem regiões que ficam incomunicáveis. Entendi. Sim. E quando é incomunicável, e estamos falando de um fornecimento de gás, sem gás. Então vai queimar mais madeira, vai criar mais, porque não está chegando gás. Entendeu? Se não tiver um biodigestor para salvar a solução lá, ele vai queimar mais madeira. Ele vai precisar cozinhar de algum jeito. Entendeu? O fornecimento de gás não chegou. Então, a gente pensa também de outra forma quando traz soluções tecnológicas dessa forma. A Amazônia Tech está com quantos anos já? Fundamos em 2016, 28 de abril de 2016. Pois é. E sempre foi você e o Tom? E tem mais gente? Sim, tem mais gente. Eu acho que a gente tem mais umas 8 pessoas participando do grupo, e aí tem vai por projetos e bastante gente. Hoje nós abraçamos aqui, né, dentro desses projetos aqui no 2024, nós tivemos aqui dentro com a gente aqui mais ou menos umas 20 pessoas atuando em diversos projetos, né, na região de Carajás, ali na região do Breu, ali no Marajó. Então, hoje a gente tem um grupo, para o nosso perfil, que a gente entende que é um grupo bastante interessante aí. Agora, Ricardo, eu vou te dar um depoimento de uma região remota ali, que dentro da região de Santarém, que toda vez que eu me lembro disso eu fico arrepiado. Nós fizemos uma instalação de um biodigestor lá, e aí estava conversando com a comunidade lá, aí o rapaz estava falando assim para mim, Tom, me explica um negócio. Quando eu ligar eu posso ligar isso aqui dentro de casa e vai dar o gás. Igual estivesse na casa da fazenda, que era a casa do patrão dele. Aí eu falei, sim, é isso que vai ser, lá do emprego dele. Aí ele falou assim, poxa, ele falou assim, não. Ele falou assim, então eu posso comer comida quente todo dia que tiver gás? Eu falei, lógico. Ele falou, porra, então eu não vou mais dormir com fome. Eu falei, não entendi. Ele falou assim, não, porque aqui quando chove, se eu não guardar a lenha, eu não consigo acender o fogão. Aí, cara, chega deu vontade de eu chorar, porque ele me levou na cozinha dele. Ricardo, você vê aqueles fogão de fazenda de madeira, de barro, o cara tem que ficar ligando, tem que ficar acendendo e ficar mantendo aquele queimando. Agora, tu imagina, para nós aqui, graças a Deus, eu acredito que a maioria das pessoas que vão estar nos assistindo, quiser comer uma comida quente, ele vai lá na cozinha da casa dele, aí, micro-ondas, air fry, fogão, né? Vai apertar meia dúzia de botão e vai comer a comida quente. Agora, tu imagina o cara numa região remota da Amazônia que não consegue, ele dorme com fome, ou come uma comida fria, né? Então, a gente remete aí à Idade Média, cara. Verdade. A gente não tá. Aí, por isso que isso é um debate que a gente tem, vem a história do TEC,
que às vezes as tecnologias elas não precisam necessariamente ser esse mundo que a gente está vivendo do digital, Não, pelo amor de Deus. né? A tecnologia para uma pessoa dessa é simplesmente ele comer comida quente. Aí você fica aqui, minha cabeça explode, meu. E aí, aí nessa hora que eu fico muito feliz quando a gente consegue voltar para casa. Não vou nem contar, né, Rodrigo, do Natal do ano passado, umas atividades que a gente faz, cara, porque realmente é fantástico. Quem tem a oportunidade de estar nesses projetos sociais, nessas atividades junto das comunidades mesmo, se você vê esses relatos, amigo, é um negócio que se você não se comove, sinto dizer aí para você, você está morto por dentro, irmão. Verdade. Isso que nós estamos falando de gás, não falamos nem de saneamento, né? Se a gente começar a falar de saneamento e água potável, aí vai um outro mundo, né? Mas Outro planeta. você comentou um negócio, Rodrigo, que até que você falou pouco, mas fala um pouco mais dessa tecnologia de FlexStone. Vamos lá. Interessante. O nome completo do Instituto de Estudos Sustentáveis e Tecnológicos da Amazônia, Amazônia Tech. Então, quando a gente... Nosso negócio é antes da tecnologia ter educação. Quando não tem a tecnologia, a gente tem que criar, tem que ter pesquisa e desenvolvimento. E nasceu uma solução de gestão de resíduos plásticos, aqui no coração da Amazônia, que chama FlexStone. Ele gera resíduos plásticos, qualquer resíduo plástico, qualquer garrafa PET, saco de embalagem de salgadinho, de laminado com alumínio, multicamadas, não interessa. Canudo, canudinho, capinho de café. A gente processa tudo do mesmo jeito. Não tem segregação de cor, nem de tipo de plástico. Temperatura e pressão e vira uma brita. Brita ecológica. A brita ecológica ela é excelente para material de construção. Tem uma casa no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, que é o nosso MVP, e que a gente ajudou a dar a destinação correta a 300 mil, equivalente a 300 mil garrafas PET. Falo em PET só para ter ideia de volume, tá? Mas todo tipo de canudinho, copo da própria Universidade Federal, nós usamos ali. Processamos para dar conformidade à nossa tecnologia. Há 6 anos a casa está em pé e sempre levo gente. Faço questão de fazer as visitas por volta de 1h da tarde, com a casa toda fechada, para perceberem o que é o conforto, térmico da brita em plástico. Porque diferente da brita natural, que é uma pedra, ela esquenta. A nossa não esquenta. Então, eu tiro o plástico sujo do meio ambiente, dos rios, por exemplo, e coloco numa residência ou coloco num material de pavimentação, pode ser feito em bloquetes, à vontade, sem problema. Só faz substituição da brita natural pela brita ecológica, ponto. Mas quando eu uso essa brita ecológica num bloco construtivo, numa casa, eu ainda trago qualidade térmica, né? Uma região muito quente como aqui. Então, é o segundo ganho ambiental que nós recebemos. Então, é uma tecnologia que houve um spin-off, já saiu do Instituto, virou uma patente, é um CNPJ, e que a gente está suplantando, fazendo com que ela seja adotada e implementada em cooperativas, porque também tem que atingir o social, estimular os cooperativas de reciclagem, a não só fazer intermediação de reciclagem, mas como eles podem verticalizar a produção localmente. Então, essa é uma solução que nasceu na Amazônia Tech e está engatinhando o quanto antes. A gente já evoluiu um pouquinho mais com ela. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta meio provocação para vocês dois, porque é um pouco do painel que a gente vai ter agora no final do encerramento, mas vocês estão na região. Então, na visão de vocês, como vocês veem a realização de uma COP em Belém e como vocês estão vendo como o Belém está se preparando para uma COP? As pessoas têm noção do que é uma COP, do que elas vão receber, e como é que vocês, na visão de vocês, como é que vocês estão vendo isso? Olha, só de trazer o tema sustentabilidade, meio ambiente,
por incrível que pareça, por mais que esteja na Amazônia, isso está ficando muito mais próximo. As pessoas estamos no ODS Talks, ainda não se fala tanto em ODS em Belém. Passou-se a comentar mais sobre isso agora. Belém está um canteiro de obras. Isso é bom. Belém já se pensa para o pós-COP. Eu estou dizendo o seguinte, que a COP para Belém vai ser o que a Olimpíada foi para Barcelona, né? Antes e depois. Vai ser uma loucura de gente, de questão de hospedagem, de logística. Belém já está tendo eventos. Eu tive hoje no evento internacional em Belém, que está rolando, já tem vários eventos pré-COP, né? E isso é fantástico, porque finalmente a sustentabilidade está vindo para a Amazônia, está vindo para a floresta. Criou-se um termo, mas que a gente já faz isso sempre, bioeconomia. Tacacada da música da Joelma, biojoias, que é caroço de açaí, caroço das nossas árvores maravilhosas da Amazônia, já é cada vez mais valorizado e é estimulada essa produção local com as tecnologias tradicionais da Amazônia. Estamos falando do cheiro, né? Estamos falando de priprioca, que é uma raiz que está no Chanel número 5, que é lá das ervas lá do ver-o-peso, do mercado ver-o-peso, que rola em Belém. Só que isso isso é coisa tradicional, isso é da Amazônia. Então a gente virou o hype, como diz o paulista. Então isso acaba valorizando o pertencimento local. E podem falar, podem dizer que rola muito, Belém não teve aquele mudança para o turismo de entretenimento e tudo mais. Belém sempre foi muito forte no turismo de negócios e tudo mais, por ser um hub de conexões na Amazônia, diferente de Manaus, né? São duas cidades bem próximas. Mas o que Belém já está ganhando, já evoluiu, já tem esse pertencimento, já essa conexão com a gastronomia, com toda essa cultura, diversidade que a gente está falando aqui há uma hora, só de um estado. Então, isso é encantador e a COP só vem coroar essa tradição do povo amazônico. Eu acho que vai dar já está dando bom resultado para cá. Então, eu vejo, Ricardo, que a questão da COP aqui para nós, ela realmente está sendo um grande diferencial. Agora, como o Rodrigo falou, a gente ainda precisa capacitar a nossa sociedade no sentido do seguinte: a questão da educação, né? Você não consegue mudar a cultura de um povo em 2, 3 meses. A gente tem visto um incentivo, um interesse muito grande do setor público, alguns empresários, né, a qualificar desde o seu colaborador, mas a gente também já tem o debate, como o Rodrigo falou, desse pós. Então, realmente, isso vai ficar, essa questão desse respeito para junto às comunidades, essa questão do pertencimento. Aí vem um debate que eu presenciei com uns colegas aí. Essa cópia para quem? Né? Então, a gente está vendo aqui realmente uma revitalização em muitos pontos turísticos, uma revitalização em alguns pontos agora fora do eixo do centro, né? Então, realmente, são etapas aí que estão se desenvolvendo. Então, mas eu acho que aí vem a nós, né, como a Abrapes, a Amazônia Tech e outras entidades, ficar acompanhando e eventualmente cobrando, né, do setor público, do setor empresarial, as suas contribuições permanentes, né, junto a esse desenvolvimento da sociedade. Eu vou até fazer um relato aqui. Eu fico muito triste com alguns colegas que, nesses anos que passaram, nesse ano que vem, estão falando em sair do Brasil. Eu, particularmente, fico muito triste, porque eu vejo assim, nascido e criado aqui. O meu negócio estão aqui, a maioria da minha família, dos meus amigos estão aqui. Então, se eu não cuido daqui onde eu moro, por que o cara de fora vai ter que cuidar de mim? Eu tenho assim, uma visão um pouco disso. E aí essa COP é justamente para isso. A gente está trazendo pessoas aqui para conhecer a nossa casa, então eu tenho que tratar bem e tenho que cuidar bem da minha casa. Eu penso assim. Então eu acho que falta esse carinho, esse pertencimento,
né, da gente. Eu sou muito favorável aí que realize-se esse evento aqui, mas a gente tem que cuidar mais e ter essa sensação de, como o Rodrigo falou, do legado, o que vai ficar para depois e a gente permanecer cuidando disso. É isso. Fantástico, parabéns aí por vocês terem criado a Amazônia Tech, né? As palavras finais de vocês. Eu faço o intervalo aqui e volto depois para o nosso último painel. Eu quero agradecer a disponibilidade, a conexão, ao aprendizado, sempre que esteve com o Ricardo, com todo mundo da BRAPS. E, por favor, venham para a Amazônia, venham remar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, galera, sintam-se à vontade aqui. A Amazônia é nossa. Um beijo grande, até a próxima. Obrigado, Tom. Obrigado, Rodrigo. Valeu.